Bom dia a todos. É um grande prazer estarmos juntos hoje aqui para mais um dia, para mais um evento do primeiro Fórum de Cuidados em Rede da Criança e do Adolescente, executado pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, através do Instituto Salesiano de Proteção ao Adolescente e vinculado ao INSABRIGO, que é o Instituto Salesiano de Proteção ao Acolhido. E para hoje, para esse encerramento desse dia 26 de novembro de 2021, para essa manhã maravilhosa que a gente espera contar com todos vocês participando, nós teremos, então, como tema os vínculos familiares e a garantia da convivência familiar e comunitária, e estaremos hoje aqui com a doutora Sinara Cordeiro, psicanalista, atuante na área da infância, na área da adoção, nos cuidados dos nossos jovens e adolescentes, e também mãe pelas vias biológicas e pelas vias adotivas. Então, hoje ela está aqui para contribuir com tudo que ela já viveu, com tudo que ela vive, com todas as coisas que esse mundo mágico nos traz. Também teremos muito presente hoje conosco, daqui a pouco ela já está entrando, a Eliane Castro Barragão dos Santos, é assistente social, técnica judiciária externa. Ela trabalha com as crianças que estão em acolhimento, ela trabalha com desligamento dessas crianças através da adoção ou através da volta para suas famílias. E ela também trabalha na avaliação psicossocial dos casais que estão entrando neste mundo da adoção. Então, é muito importante hoje a nossa fala com essas pessoas que são caríssimas para mim e que a Sinara eu conheci em plena pandemia e é uma pessoa que entrou para ficar na minha vida e está sendo muito importante. E a Eliane eu já conheço há muitos anos e a Eliane também é uma pessoa que se tornou uma grande amiga. Então, de pronto, eu vou dizer para vocês que é um imenso prazer estar aqui hoje como representante da faculdade e fazendo com que as coisas sejam extremamente debatidas nesse momento que a gente está vivendo, que cada vez mais a gente precisa de um olhar individual para nossas crianças e os adolescentes. Eliane, querida, eu já queria de pronto te chamar, então, para que tu começasse neste primeiro momento. A Eliane está com um problema particular dela em casa, então ela vai fazer a fala no primeiro momento, e depois, Eliane, eu agradeço e te libero para que tu consiga dar conta das tuas coisas aí na tua casa. Um beijo grande. Eliane, está presente? Eu vi que tu está na nossa live, se tu puderes começar. Sinara, começa contigo então, depois a gente passa para a Eliane, tá bom? E tu vai continuar depois conosco ainda. Ok. Acho que o microfone dela está desligado. O microfone e a câmera está desligado, Eliane. Não, aqui aparece para mim. O que Agora, aparece? Eu a vejo. Ah, tá, eu não estou vendo ela. Deu agora? Agora sim. Bem-vinda, queridona. Agora sim, só para mim agora está aparecendo. Muito bem. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Tá, e de pronto eu passo a palavra para ti. Eu não estava conseguindo no notebook, terminei ligando no celular. Daí agora, tá. Agora eu acho que eu fico só no notebook. Bom dia a todos. Rosi, quero te agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui participando. Tá todo mundo me ouvindo, me visualizando, tudo certo? Ótimo. Essa coisa assim de tecnologia eu ainda sou um pouco limitada. A Rosi sabe disso. Muito ela já me ajudou. Mas enfim, o que eu tenho? A boa vontade. E aí vamos lá, tá? Realmente hoje eu tô com um problema que surgiu ontem de manhã. Achei que ontem eu ia dar conta, não consegui. Eu tô com o meu cachorro, tá? É filho de 4 patas. Eu me mudei para Porto Alegre e ele tá com muita dificuldade de adaptação, mas muita dificuldade mesmo, fazendo planos de fuga e tudo mais. E aí eu resolvi castrar ele pensando que eu ia dar uma acalmada no bicho. Foi tudo certo a castração. Até ontem começou a inchar imensamente a região ali que foi feita a cirurgia, o testículo, as bolas dele. Gente, o troço tá gigante.
E eu fiz a castração em Campo Bom e eu me mudei para Porto Alegre. E agora eu tenho que levar ele lá em Campo Bom para o veterinário que fez a castração. Acho que vai botar ele um pouquinho no soro, com medicação, para dar conta. Então, assim, ó, de 2 em 2 horas, eu tenho que deixar ele com compressa com gelo para dar diminuindo, porque o troço não para de inchar. E aí eu tô nessa função aí. Mas, enfim, tô aqui com vocês porque é para falar de um tema que eu gosto muito, que me toca o meu coração, porque conviver com crianças, com adolescentes dentro dos abrigos, atendendo eles, a gente vive a dor deles também, e a gente entende a demanda deles. Então, eu acho que essa experiência que eu já tive na minha jornada de trabalho é algo inesquecível para mim, e que, da forma que eu vivi tudo aquilo, e da forma bem prática, não vou estar conversando com vocês sobre questão teoria, tá? Eu vou estar falando com vocês hoje sobre a vivência que eu tive com os adolescentes dos abrigos, o sentimento, quero passar um pouco para vocês desse sentimento que eles têm, que eles passaram para mim durante a minha jornada de trabalho, para a gente entender um pouquinho mais dessa situação e da dimensão de tudo isso, certo? Rosi, eu queria só saber um pouquinho do perfil, quem é o público que hoje está aí presente conosco. Então, hoje nós temos pessoas do acolhimento, nós temos conselheiros tutelares, nós temos estudantes aqui. Então, assim, o nosso público é muito variado, mas é um público, assim, cheio de vontade de ter conhecimento, tá? Então, é muito importante. Temos alunos do curso de Direito, temos alunos da Psicologia, temos conselheiros tutelares, que nem eu te falei, temos o pessoal da rede de atendimento às crianças. Então, o nosso público é bem eclético. Ótimo, perfeito, coisa boa. Quero deixar também registrado para vocês que atualmente eu estou estudando, me capacitando para novas atividades, tá? O meu trabalho com os abrigos eu encerrei em 2019, mas ainda tendo os processos de crianças que estão ainda em processo de acolhimento. Enfim, bom, vou iniciar minha fala contando para vocês uma situação ocorrida quando eu trabalhei como estagiária nos abrigos do Estado, na FPE, na época. A sede da FPE, dos abrigos que eu estava, né, era na Padre Cacique, isso é lá em 2002, 2000 e um pouquinho, lá no início, 2004, mais ou menos. Bom, nessa época, nós tínhamos mais ou menos, era a primeira turma de adolescentes que estavam completando maioridade daquelas casas lares ali, que era a 21, que atendia praticamente somente portadores de HIV, que era uma coisa, na época, assim, olha, muito nova, muito que estava ainda em estudo, não se sabia exatamente como que tinha que proceder, então eles montaram uma casa que somente tinha portadores de HIV, tá? E nesse período, eu e um colega de faculdade, nós fizemos um grupo para trabalhar com os adolescentes, preparando eles para a saída, porque logo completariam maioridade. E essa era uma grande preocupação. Por que uma grande preocupação? Porque eles não sabiam nada do mundo lá fora, tá? Era muito restrito a convivência deles com a comunidade. Praticamente era só escola e médico e nada mais, porque o resto, atividades esportivas, atividades terapêuticas, enfim, ficava tudo dentro do abrigo. Tinha várias casas lares naquele pátio, e daí tinha o complexo ali, onde ficava a administração e os serviços. E a gente logo percebia que aquilo não era o suficiente, que não era o modelo ideal. Por quê? Porque era como se tivessem dois mundos, o mundo deles, dentro do abrigo, o mundinho ali, e o mundo lá fora. O mundo lá fora, que é a comunidade, era um mundo que eles não se sentiam pertencentes e muito menos acolhidos. Era como se eles fossem uns estranhos, uns extraterrestres.
Na própria escola, muitas vezes sofriam exclusão, porque eles eram vistos com outros olhos. E essa questão provavelmente não se estendeu só ali, eu acho que isso é uma coisa de realidade mesmo em relação a abrigos. Já trabalhei em outros abrigos, não trabalhei em outros abrigos, trabalhei com crianças de outros abrigos, principalmente lá de Campo Bom, e era uma luta muito grande que a gente tinha com os profissionais para eles enxergarem essas crianças e adolescentes em processo de acolhimento com outros olhos. E aí, gente, eu digo para vocês, esse é um trabalho de formiguinha, tem que ser constante e de todos nós. Todos nós que acreditamos que eles têm potencial, sim, que eles são pessoas de direito e precisam e necessitam ser inseridos, nós temos que lutar por eles. Voltando à questão do trabalho em grupo, então teve momentos que a gente fazia dinâmica com eles. E entre essas dinâmicas, teve uma que eu jamais vou esquecer. A gente aplicou uma dinâmica onde a gente pedia, então, que cada um deles fechasse os olhos e imaginasse alguma coisa, qualquer coisa, deixávamos assim o tema bem livre. Óbvio que o nosso foco era o quê? Que eles já começassem a construir o projeto de vida, visando a institucionalização, né? Superar a fase institucional. Pasme, ficamos que um menino com 17 anos já sendo preparado para sair do abrigo, e nessa dinâmica de fechar os olhos e se imaginar, o que ele trouxe para nós? Que ele imaginava assim, olha, e daí a gente vai auxiliando nesse processo, né, nessa dinâmica. O que é que tu estás imaginando que está acontecendo na tua vida, enfim. Daí ele imaginava assim, ó, que o portão de entrada do complexo ali, que era os abrigos, tinha se aberto e vinha subindo um carro, e esse carro passou na frente da casa dele e foi até onde era o centro administrativo ali, onde estava assistente social, psicóloga, direção, enfim. E que quando passou em frente à casa dele, teria olhado para casa e ele estaria na escada olhando as pessoas que estavam dentro do carro. E aí a gente perguntou, e quem estava dentro do carro? Ah, era uma família. Ok, e o que essa família veio fazer aqui dentro do abrigo? E daí ele disse assim, ó, que essa família tinha vindo para buscá-lo. Tu já conhecia essa família? Não, não conhecia. E por que tu acha que essa família veio te buscar? Porque eles me enxergaram quando eles passaram de carro e eu estava sentado nas escadarias da minha casa, que era a casa Lara, onde ele morava. Então, assim, ó, e aí foi, dentro desse processo todo, ele trazendo no imaginário dele, isso, gente, eu quero deixar claro, isso é uma dinâmica e se trabalhou o imaginário social, tá? E ali ele se estendeu nesse imaginário social, dentro daquilo que a vida inteira ele esperou. Por fim, ele contou que desde que ele era pequenininho, ele sentava naquela escada esperando que subisse um carro e que esse carro tivesse uma família e que essa família tivesse aparecido para buscá-lo, tá? Qual é o entendimento que se tem disso? Que crianças e adolescentes que estão dentro do abrigo, eles passam a vida aguardando o quê? Que surja uma família para acolhê-los. Que venha, que apareça alguém que eles possam se sentir seguros, protegidos, possam viver plenamente. E a gente sabe que isso não acontece para todos, né? A porcentagem de crianças e adolescentes em processo de abrigo, principalmente com idades mais avançadas, com alguns agravantes no quadro de saúde, a gente sabe que as chances são bem menores mesmo. Por porcentagem, a Rosi tem isso na ponta da língua, eu realmente não tenho para dizer para vocês, mas na prática eu digo para vocês que cada vez mais tem se trabalhado a questão da adoção tardia,
tá? Infelizmente, ainda temos profissionais que não acreditam que é possível que as crianças e adolescentes com mais idade tenham potencial de amar e ser amados. Porque é exatamente isso que precisa se acreditar que existe amor. Só que esse amor, ele não nasce num piscar de olhos, num trocar de olhares. Esse amor, ele é construído através da convivência, através de encontros de pessoas. Não importa qual é o perfil dessa pessoa, não importa de que forma essa família ela é composta, mas que todas as pessoas que compõem essa família, das indiferentes perfil de família, estejam todos dispostos em abrir as portinhas do coração. Esse é o segredo, é estar aberto às diferenças, estar abertos aos desafios, estar aberto em sair daquela vidinha cômoda, aquela vida que que as famílias ficam sentindo um vazio, querem um filho adotivo e acham que o filho vai chegar e que vai ser um bonequinho e que vai dar tudo certo. Não, não é isso, tá? Não dá tudo certo, não, tá? Tem muita tempestade até ambos se sentirem seguros. Não é só quem está sendo adotado, é o adotante também se sentir seguro. É o adotante sair da sua zona de conforto e se sentir pai, mãe. Esse é um processo bem difícil, é um processo que exige muito apoio de quem? Dos profissionais. E aí entra vocês que estão aí nessa luta, nesse trabalho lindo, maravilhoso. É muito importante que vocês tenham isso bem claro, da colaboração de vocês, a disponibilização de vocês em tempo quase que integral, digo para vocês, porque todo o tempo que eu trabalhei no Juizado da Infância e Juventude, o horário que acontecia a tempestade, o horário que surgiam os problemas, eles me telefonavam e, na medida do possível, eu sempre tentei auxiliá-los. E trazer segurança para esses adotantes, para passarem por esses períodos de tempestade e se tornarem pai e mãe. Assim como o filho também passa por períodos intensos de transformação, de tempestade, é uma mudança de vida bastante intensa, né? É uma nova configuração familiar para ele, para quem está adotando, e ele também precisa desse suporte. Então, cuidar de quem está sendo adotado e cuidar da família adotante, essa é a chave para que uma adoção, principalmente uma adoção tardia, dê certo. E esse é o ponto que todos vocês precisam ser inseridos e protagonistas dentro da história. A história não é só o apresentar uma criança, um adolescente para uma nova família, entregar ele e acabou ali. Não, gente, isso daí é só uma partezinha e é uma parte pequena do trabalho. A parte maior e a significativa, para que isso venha a dar certo, é o pós, é a parte de estar junto com eles, com todas as partes envolvidas, dando um suporte. Às vezes, um telefonema, uma palavrinha assim, olha, de acolhida, de aconchego, termina evitando uma tempestade maior, termina evitando que o problema vá aumentando e se transformando, às vezes, muitas vezes, insuportável de conviver, tá? Digo para vocês com a maior tranquilidade do mundo, todas as crianças, adolescentes, quando estão em processo de ir para um novo lar, elas passam por uma tempestade muito grande, uma transformação. Eles conseguem, de alguma forma, infernizar a vida de quem está adotando, tá? Mas isso, por que isso acontece? Por que eles fazem isso? Gente, inconscientemente ou até mesmo consciente, eles estão o quê? Testando até quanto que eles me desejam ou esses aí também vão me abandonar.
o que eles querem é ser acolhidos, o que eles querem é se sentir protegidos, seguros e amados. Só que o que eles fazem é exatamente o inverso, é o contrário. As atitudes, muitas vezes, deles, é atitudes para serem rejeitados, para serem devolvidos. Aí vem a questão da maturidade e de quem está trabalhando com essas famílias, de fazer com que eles entendam quem é a criança e quem é o adulto da relação. Quem é que está sendo desafiado e quem é o desafiador. Então, são esses pontos que precisam muito serem trabalhados, esclarecidos e muito diálogo, muita acolhida para esses pais, valorizar eles. Eu sempre tive o hábito de acolher, até as coisas mais banais que eles trouxessem, de valorizar essa fala deles. Por quê? Para eles se sentirem que eles estão sendo acolhidos, porque eles se sentindo acolhidos, eles conseguem ter uma estrutura emocional mais evoluída para acolher e transformar essa criança e adolescente em filho. E é nesse processo que ele também vai se transformando em quê? Pai e mãe desse filho. Bom, falar às vezes é bem mais fácil do que na prática fazer. O passo a passo disso vai da criatividade, do empenho, da dedicação, da vontade de cada um dos profissionais que estão envolvidos aí. E digo para vocês, é o conselheiro tutelar, é o monitor da casa de passagem onde a criança estava, ou do abrigo onde a criança estava inserida, são os profissionais da rede, assistentes sociais, psicólogos, enfim, é todas as pessoas de entender esse processo, entender essas pessoas que estão dispostas em adotar e dar o apoio necessário a eles para que eles venham se fortalecer enquanto cuidadores, se transformando pai e mãe, para passar segurança para que essa criança e adolescente se sinta acolhido, e aí, então, num processo natural, vai evoluindo e se transforma, sim, pai, mãe e filhos, tá? Alguma pergunta, pessoal? Eu engato uma primeira e saio falando, e aí eu queria ver de vocês, se vocês têm alguma questão aí que eu não deixei claro, que vocês queiram saber. Estou aí aberta para isso. Eliane, pergunta não tem, mas tem umas coisas aqui que eu vou ler para ti que eu acho que tu vai gostar, né? A Rosemary Sampaio Ribeiro, ela diz: emocionante, Eliane, teu relato, eu chorando aqui. Também acredito da adoção tardia e luto para que nossos educandos sejam vistos, sejam respeitados dentro e fora do abrigo. É a gente educadora no FPE. Depois nós temos aqui a Ivete, tá? A Ivete já foi prefeita de Estância Velha. Hoje a Ivete, até falei para a Sinara antes, né? A Ivete hoje está vinculada a uma entidade, já digo que ela é voluntária do Instituto Proteja, que é contra abuso, pedofilia e tráfico de crianças. Maravilhosa, ela já foi coordenadora de abrigo de crianças vítimas, né? E ela já sabe de tudo isso, então ela coloca aqui, sabe as palavras, Eliane, eu sempre digo, quem pode cuidar do cuidador. Acredito na adoção tardia, tenho 2 filhos por adoção tardia. Então, assim, é o nosso público maravilhoso se manifestando, mas pode continuar. Quem já passou por isso, de ter os seus filhos e que eles vieram pelo caminho da adoção, bem sabe o quanto que é difícil essa adaptação nesse período inicial e que assim, ó, ter filhos nunca foi e jamais será um mar de rosas, tá? Tanto faz os filhos biológicos ou os filhos adotivos são filhos. E nós vamos ser sempre o quê? Os pais, os cuidadores. Independente da idade deles, eles vão estar, sim, se manifestando de alguma forma, os problemas surgem e nós temos que o quê? Estar presente. O filho traz problema não é porque é o filho adotivo, porque ele é o filho. E filhos é assim. É exatamente isso, sabe?
E é um prazer, e é isso que as pessoas têm que entender, que cada vez que vem os problemas e que a gente possa enfrentar junto com eles esse problema, isso tem que ser uma coisa de prazer, tem que ser algo que vem de dentro de nós, que tenha essa energia toda, que é essa energia que vai auxiliar a esses problemas serem superados, porque outros virão, gente. E a vida é assim, a vida nossa é assim. Nós adultos não temos problemas e não tentamos, claro que a gente tem a maturidade, temos meios, né, de estar resolvendo os nossos problemas, e eles também. E o que faz a diferença para nós conseguirmos ajudá-los? É a nossa experiência de vida, é a nossa maturidade, é o nosso ato de responsabilidade. Nós botamos no mundo. E quando eu digo botamos no mundo, eu não estou me referindo daquele filho que foi gerado no útero. Eu estou falando daquela pessoa que a gente quis, que a gente desejou, que a gente trouxe para o nosso mundo e que a gente passou a fazer parte do mundo deles também. É isso, é o elo de respeito, de afeto, de companheirismo, de parceria que unem as pessoas. Assim como marido e mulher. Não eram dois estranhos que se conheceram e não abriram as portinhas do coração um para o outro? E não passaram a entender um ao outro com muitas dificuldades, muito desafio, como qualquer início de relacionamento. A gente passa por vários momentos, tipo assim, ó, o que eu estou fazendo? Para o mundo que eu quero descer. Quero desistir. Quantas relações amorosas nós já tivemos que foi isso? O filho não é diferente. O que a gente tem que ter em foco? Que o filho tem que ser para sempre. Que a gente tem que enfrentar o que for necessário para juntos continuarmos. Porque assim vamos estar sendo completos. Porque fica marcado na história de cada um quando essas relações não dão certo. Tanto de quem adotou a frustração, de incapacidade de ter sido pai, ter sido mãe, e daquela criança, daquele adolescente, para sempre vai ficar marcado no psicossocial dele, enfim, no psicológico, a dor de mais um abandono. Porque eles já tiveram outros abandonos, tá? Ninguém vai para o abrigo sem ter um abandono. Ele foi abandonado quando nasceu. Porque aquele pai biológico, aquela mãe biológica, não teve meios, não teve condições de enfrentar o mundo lá fora e continuar com eles. E vocês não pensam que isso é um desmérito porque são irresponsáveis? Gente, a vida é difícil, gente. A vida não é fácil, precisa-se de muito apoio. E as pessoas veem muitas vezes de uma escassez de família, escassez de relações, escassez, enfim, que quando as crianças vêm ao mundo, eles colocam os filhos ao mundo, eles não conseguem dar conta. E vou dizer para vocês com a maior tranquilidade da minha vida. Para mim, uma mãe, um pai biológico, que não conseguiu ter meios de criar seu filho e permitiu que eles fossem para ser acolhidos por uma outra família, embora tenham passado por um processo de acolhimento institucional antes disso. Mas, gente, é um ato de amor. E eu sempre converso com quem está sendo destituído do poder familiar, como esse, eu considero o maior ato de amor da Terra, tá? Porque tu ter que se desligar daquilo que, por mais que tu não tenha cuidado, não tenha tido todas essas condições, mas tu tem um elo de sangue, tu tem um elo de vínculo, tu tem isso, e tu ter que se desligar disso e permitir que essa criança venha a ser cuidado por outras pessoas, é um ato de amor, gente. Sabe? Nós não estamos lá no lugar deles, nem no meio em que eles vivem, e por isso a gente não pode julgá-los de jeito nenhum. E jamais chegar para uma criança e adolescente e falar qualquer coisa que vá desmerecer esse pai e essa mãe biológica, tá? Isso é a maior tortura emocional que uma criança e um adolescente pode passar, seja lá dentro de um abrigo, seja dentro de um ambiente de conselho tutelar ou de atendimento de rede. Esse pai e essa mãe, jamais nós profissionais, nós que atendemos essa criança e esse adolescente, a gente pode dizer qualquer coisa que venha denegrir a imagem deles, tá? Eles podem falar, a criança e o adolescente pode dizer o que quiser e a gente vai fazer o quê?
cara de paisagem quando eles estiverem reclamando, quando eles estiverem colocando para fora o sentimento deles. Mas jamais vamos poder julgá-los. E julgar no sentido de denegrir a imagem deles, tá? Porque a criança e o adolescente, eles têm necessidade e eles aceitam falar, mas eles não querem ouvir de ninguém, de absolutamente ninguém, qualquer coisa em relação à família biológica deles. Isso desorganiza eles emocionalmente de uma forma que talvez no primeiro momento ali, quando naquele diálogo, naquela conversa, ele não venha expressar, mas fica gravado na mente. E aí nas atitudes posteriores que eles vêm demonstrando, seus momentos de raiva, de rebeldia, suas crises emocionais, certamente se desencadeiam a partir daí. Quem já trabalhou com eles e conhece eles um pouco mais a fundo, depois que tudo passa, vai conversar, ter um diálogo mais aberto, de sinceridade, de confiança, isso vem, tá? Isso vem, porque isso marca, e marca muito. Então, peço a vocês que estão trabalhando com essas crianças, que pensem muito, muito nisso, sabe? Que é que nem nós, se a gente pode falar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso esposo, dos nossos filhos, ok, mas a gente não aceita que ninguém fale deles, né? Vai falar de um filho nosso, a gente não vira uns leões, umas leoas? É a mesma coisa, por mais que a atitude que eles fizeram tivesse sido errada, tivesse, enfim, pode usar 1 milhão de termos aí. Então, isso são pequenos detalhes que fazem a diferença. Uma outra live que eu tive participando com a Rosi, eu até trouxe que nós tivemos uma criança dentro do abrigo e um monitor pegou e disse, falou algumas coisas para o monitor, e aí o monitor pegou e disse, a criança pegou e falou assim, porque tu não, como é que é? Como é que ele tinha dito? Que a criança falou para o monitor que ele não tinha, porque tu não tem família, porque teus filhos não te amam, alguma coisa assim falou. E o monitor pegou imediatamente e disse para ele, olha, é melhor não ter família, meu filho não me amar, do que ser filho de cruz credo. E aí, sabe aquela coisa de criança de 5 anos falando besteira, 5 não, 6 aninhos, falando, nem sabe o que está falando, mas ser filho de cruz credo. O que é ser filho de cruz credo? Né? Isso, essa criança teve um surto psicótico muito em seguida, assim, já dentro dali daquele contexto, e demorou bastante tempo para voltar a se reorganizar. Por quê? Ele sabia que ele estava sendo abandonado, ele sabia que as visitas não estavam acontecendo, ele esperava arrumadinho a hora da visita, e aí os pais não chegavam para visitá-lo. Então, assim, é só uma palavra de um ditado popular, na hora errada, para a criança errada, e que não tem que ter, essa aí não tem que existir para criança nenhuma, tá? E nem adolescente, que faz toda uma estrutura emocional se desorganizar. São pequenas palavras, são pequenos detalhes que faz toda a diferença depois. Então, a minha mensagem é exatamente isso, que vocês tenham, cada um de vocês, uma reflexão mais profunda dentro desse tema, tá? Que sejam acolhedores, porque a criança e o adolescente precisam ser acolhido, compreendido dentro da sua realidade de vida, da sua dor, porque dói muito. A dor do abandono é a dor mais horrível que eu acho que existe, e não tem remédio, gente. O único remédio é ter, e não é o remédio, é um alento, tá? Qual é o alento para isso? É ter alguém que acolha, alguém que proteja, alguém que ele possa se sentir seguro e viver a vida, superando a cada dia os traumas, que lá no subconsciente são traumas irreversíveis, mas que com o tempo e com o carinho, o amor, a acolhida, eles vão sabendo lidar com esse sentimento. Esse sentimento não deixa de existir, não.
ele continua guardadinho, eles vão só aprendendo a lidar com isso. Pois bem, alguma pergunta surgiu, Rosi? Por enquanto, não. Pode continuar. Tá bom. Eu queria saber do pessoal que está aí presente, quem hoje está trabalhando com crianças ou adolescentes que estão em período de adaptação com uma nova família ou que estão sendo preparados para uma adoção. Tem alguém? Pessoal, podem levantar a mãozinha ali, quem tiver e quem quiser falar. Ali, a Ned tem. A Ned, pode falar, querida. Aned, tudo bem contigo? Tudo bem. E tu trabalha em algum abrigo? Não, eu tô para adotar um bebê. Ah, tu é Ela mãe, está habilitada. tu está habilitada para adoção. Já. Qual é o perfil que tu escolheu, Aned? É de 0 a 6 meses. E quanto tempo que tu já estás habilitada? Não, faz pouco tempo, uma semana. Uma semana? Qual cidade que tu és? Pelotas. Pelotas, tá. Qual é o tempo que tu tá disposta em esperar esse bebê chegar? O tempo que for necessário. Tá. Que idade tu tens hoje? 48. 48. Tá. Quem te habilitou lá na cidade de Pelotas te disse qual é mais ou menos o tempo de espera para um bebê de 6 meses? Não, eles me disseram 5 anos, que seria o máximo. Mais ou menos. Olha, Pelotas tá muito evoluído para ser 5 anos. Daqui 5 anos tu vai estar com quantos anos, Anede? Sim, eu já estava até pesquisando de pegar um maiorzinho. Aí quando vê, aí bate a emoção e aí a gente pega. Anede, depois. oi, eu quero que tu me diga, daqui 5 anos tu estarás com quantos anos? 53. 53 anos. Tá. Eu vou ser muito assistente social agora e vou te dizer coisas que daqui a pouco tu não vai gostar de ouvir, tá? Mas é só para uma reflexão. Eu não estou te julgando, eu não estou te criticando, eu não quero que tu entenda por esse lado. Combinado? Posso falar ou não? Sim. Tá. O que eu penso? Eu estou com 50 anos hoje, certo? E vou te dizer uma coisa. Se eu fosse pensar em adotar, eu jamais, já pensei isso várias vezes, tá? Só que como eu trabalho com eles, eu tinha que escolher, ou eu adotava ou eu trabalhava. Daí eu tive que optar, bom, Sim. preciso continuar trabalhando. Qual é o tempo da minha vida biológica, das minhas condições físicas, que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai, a nossa paciência, a nossa tolerância, nossas condições físicas também vão se modificando, certo? Sim. Quanto tempo eu tenho disposta a ficar sentada aguardando essa chegada? E aí, já perdendo esse tempo de convivência, tá? E também a qualidade de vida que eu vou ter e que eu vou oferecer. Eu só estou falando isso, eu não quero que tu me responda absolutamente nada. É só para uma reflexão. Hoje, vou dizer para ti, a nível Rio Grande do Sul, esperar um bebê de 6 meses certamente dá muito mais do que 5 anos, tá? Aos meus, se fosse aguardar isso, aos 53, 55 anos que seja, eu já não vou mais estar com toda a energia, todo o gás que eu estou hoje. Eu quero curtir o hoje, o aproveitar o agora, o enfrentar o desafio agora. Até porque eu preciso pensar quando o meu filho estiver lá na adolescência, porque a adolescência vai chegar e exige muito de nós, tá? Como é que eu vou estar? E vou te dizer, filho na adolescência, tu já teve filhos? Não, eu tenho 3 meninas. Com que idade? Não, uma tem 13, uma tem 30, aí a outra tem 25 e tem uma de 13 em casa.
De 13? É, Tá. Bom, então tu sabe exatamente o que é adolescência, sei, qual é as sei, necessidades. É correria de levar para lá, levar para cá. Daqui a pouco começam as festinhas e a gente tem que acordar de madrugada, tem que ir lá buscar, a gente tem que estar envolvido com os amigos deles para saber quem são, abrir as portas da nossa casa para eles fazerem as baladinhas deles, porque eu sou mãe e eu prefiro que a baladinha seja dentro da minha casa do que o meu filho ir para casa dos outros. Então, são várias questões que a gente precisa aí ter jogo de cintura e analisar o que é o melhor para eles. E, claro, para nossa segurança enquanto pai, enquanto mãe. Eu te digo desde já, faça uma reflexão e avalie se vale a pena tu esperar todo esse tempo. Te falaram de 5 anos, eu te digo de 5 a 10 anos. Daqui 10 anos, que idade tu vai estar? Quais as condições que tu vai ter de energia para dar conta de tudo isso? E o teu filho precisa passar por toda a fase da infância, da adolescência e chegar na vida adulta com o teu apoio, com a tua disposição, com a tua energia. Tu precisa preparar ele para o mundo. Com o avançar da idade, como fica esse processo? Não tem que responder nada, só reflita sobre isso. sim. Combinado, Nede? Combinado. A Nede, né? A Nede. É. Então, faça esse processo de reflexão, você com seu companheiro, enfim, com a tua família e principalmente com os teus filhos. Converse com os teus filhos também, porque todos vocês têm que ser protagonistas desta história. Isso tem que ser... E essa criança que vai chegar na vida de vocês tem que ser acolhida por todos vocês e se sentir pertencida. Teus filhos, mesmo que já estejam casados, que já morem fora da tua casa, eles também fazem parte desse processo. Sim. Tá? E isso tem que ser bem trabalhado. Dizer sim, dizer não, é fácil, a gente abre a boca e fala, mas na prática, o abrir os braços, enfrentar o que tiver que enfrentar junto contigo, tu vai precisar do apoio deles. Então, isso são coisas entre família para ser bastante conversado. Sim. Certo? Certo. Boa sorte! E espero que eu tenha conseguido te fazer aumentar aí esse perfil, essa faixa etária, tá? Eu estava pensando, por enquanto ainda não bateu a emoção de ter, a gente aumenta. Assim, ó, questões bem práticas e bem objetivas, que tu tem que pensar. Qual é o potencial de uma criança de 6 meses, uma criança de 6 anos ou de 10 anos de amar? Consegue amar mais, amar menos? E qual é... tu tem que saber tu tem que entender que todas as pessoas no mundo, se elas forem estimuladas, ela tem potencial de abrir as portinhas do coração. E eu sempre falo as portinhas, porque não é só uma chave, não é só um cadeadozinho, tá? São vários. Então, assim, é a arte de conseguir abrir esses cadeados, essas fechaduras, que isso vai fazer com que essa criança se entregue plenamente para esses adotantes e se sinta amado e que consiga amar também. E que a gente leve muito em conta. Eles já vêm de um somatório de perdas emocionais, de abandono, de muita dor. Abrir essas portinhas do coração deles é um grande desafio. É um desafio para nós, é um desafio para eles. E que precisa ser enfrentado, tá? E que cada um tem que ter a habilidade, tem que ter os recursos emocionais suficientes e não desistir jamais e conseguir atingir o objetivo. A partir do momento que tu conseguir perceber que o teu filho se sente seguro contigo, é porque essas portinhas foram abertas. É que daí ele se entrega para amar plenamente. E nós, pais, nós, mães, os pretendentes, os adotantes, os que estão se transformando em novos pais, eles precisam compreender esse processo, tá? Desse amor tem que ser incondicional, independente do que for acontecer, a gente tem que estar do lado deles, tem que estar junto e desistir jamais. Isso não tem que fazer parte do vocabulário, não tem que fazer parte da história. Sim. Certo? Certo. Obrigada.
Boa sorte para você. Obrigado. Tá bom. Rosi, surgiu mais alguma coisa? Por enquanto, não, meu amor. Se tu quiser indo para a finalização para assinar a continuar, tranquilo. Ótimo. Bom, quero dizer para vocês, pessoal, que cada um de vocês que trabalham nessa área, eu super admiro, porque não é nada fácil. Não é aquele trabalho que quando termina o expediente, a gente fecha a porta da nossa sala, fechamos o nosso computador, desligamos o computador, fechamos as gavetas e a gente dá as costas e vamos embora e o que tinha ficou ali. Teoricamente, a gente repete, eu como assistente social me repetia isso todos os dias. Fechava a porta da minha sala, chaveava, o que é daqui aqui fica. Teoricamente, porque na prática sabemos que não é assim, que cada um de vocês estão trabalhando nesta área, não é por acaso, tá? Tá tudo escrito nas estrelas, porque vocês têm potencial para isso, porque vocês escolheram isso e porque vocês vieram ao mundo e se inseriram nesse mundo profissional para fazer a diferença, tá? Vocês são especiais, vocês são seres diferentes dos outros e são seres que conseguem enfrentar todos os elogios, que é muito fácil a gente enfrentar os elogios, porque é gostoso receber, né? Vamos combinar. Quem não gosta de um elogio? Todos nós gostamos, certo? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês já enfrentou muitas críticas também por ter escolhido esse tipo de trabalho e que mesmo essas críticas que muitas vezes vêm das pessoas que a gente mais ama, que a gente mais espera o apoio, elas não vêm o apoio, vem a crítica e vocês são fortes, porque se vocês continuaram e esse é o objetivo de vocês de trabalho e continuam sempre se dedicando, é porque realmente vocês são seres especiais, vocês são seres que precisam ser admirados. As pessoas que também se dedicam e querem transformar sua própria vida, porque quem está querendo adotar, ela não quer transformar a vida do outro, ela quer transformar, ela quer preencher sua própria vida, tá? O seu vazio, enfim, deseja ter um aumento da família. Também são pessoas que precisam ser admiradas, que precisam ser apoiadas e jamais serem criticadas. Aneide, vai em frente com o teu projeto. Só tente fazer uma reflexão em abrir esse teu perfil, tá? Seja feliz hoje, não espere para ser feliz daqui 5, 10 anos. Tá bom? Rosi, minha querida, que eu te adoro muito e que a gente só tem se visto virtualmente. Fico muito agradecida por esse teu convite. Para mim sempre é um prazer imenso estar junto contigo, seja virtual ou presencial, que não acontece faz tempo. Mas, enfim, hoje já estou morando em Porto Alegre, já está fazendo 20 dias que estou aqui, estou em adaptação ainda. Eu e meu cachorro e marido estamos aqui. Os filhos ficaram em Campo Bom. Cresceram, estão batendo asas, né? E a vida que segue. Querida, sem palavras para agradecer o teu momento conosco. Sempre é muito gratificante te ouvir e a tua experiência, né? E dizer que realmente a gente já fez muita coisa junto, a gente já colocou muita criança e família junto, através da buscativa. Eu acredito demais na adoção tardia. Para mim é o meio mais maravilhoso, e daí eu quero compartilhar com vocês uma situação que me aconteceu esta semana passada, tá? Ainda está desenrolando, mas é muito bom a gente poder compartilhar esses momentos, né? Eu recebi uma super buscativa do Fórum de Porto Alegre, porque eu sempre recebo muitas buscas de fora de Porto Alegre, mas assim, para adolescentes com problemas, né, com situações de saúde debilitada, enfim. Porém, eu recebi uma busca ativa extremamente maravilhosa. É uma menina de 9 anos, quase 10, um menino de 5 e um menino de 4. Né? É capaz que eu te mandar um pequeno desafio. É sempre um desafio gigante. Mas então, eu demorei 20 minutos para encontrar os pais dessas crianças e eles estão no meu grupo de apoio. E eu estou muito feliz. Por óbvio, os pais estão em trabalho de parto desde o dia 18, porque estamos aguardando o despacho da juíza, né? Mas o perfil deles, gente, é um casal, eu vou dizer para vocês, extremamente especial, que está conosco já há mais de 2 anos no grupo de apoio e foram habilitados agora em outubro, para vocês verem, por conta da pandemia.
eles é um casal que já tem 2 filhos biológicos, de 21 e 18 anos, ambos já terminando faculdade, o outro fazendo a segunda faculdade, a segunda graduação. A esposa tem 47 anos, o rapaz tem 46, são extremamente jovens, casaram jovens, né? Mas aquelas famílias super bem estruturadas. E o perfil deles é de 3 crianças de 4 a 11 anos de idade. E aí vocês imaginem que quando eu fiz essa indicação para o Fórum de Porto Alegre desse casal, eles não param de chover ligações para eles. O que mostra que quantas crianças a gente tem nessa faixa etária necessitando de pai e mãe, né? E que são raríssimos aqueles que aceitam 3 crianças de uma única vez. E aí foi muito engraçado, eu lembro de uma frase deles quando eu disse para eles, né, que eles seriam indicados, que eles me disseram: "Você resolveu o meu problema familiar". Porque como eu tenho um casal, eles ficavam, os filhos grandes ficavam dizendo: "Não, vai vir meninas, e eu vou botar todas no meu quarto", a menina falava. E o outro dizia: "Não, vai ser só meninos e vai para o meu". E ele disse: "Você resolveu o meu problema. Vai 2 meninas para o quarto da menina e vai um menino para o quarto do mais velho", né? E aí Então, ficam assim, todos satisfeitos. mas o que eu queria dizer dessa busca, que é muito mais que especial, que diferente das outras buscas que eu participo, que a Sinara sabe também, quando são buscas ativas de outros estados, eu recebo a foto das crianças e eu compartilho no meu grupo de habilitados fechado a foto, o rostinho desta criança. No caso destes 3 de Porto Alegre, eu só recebi as iniciais dos nomes e eu não tenho fotos. E eles aceitaram. Isto é adoção. Isso é adoção. É aceitar aquele filho que está vindo sem sequer saber como é que eles são fisicamente. Né? Então, assim, eu estou imensamente feliz por poder fazer essa indicação dessa busca ativa, porque realmente eu sei que eles são os pais dessas crianças, né? E eu costumo dizer para as pessoas que estão no meu grupo e que eu indico, Deus nunca dá filhos trocados. A gente precisa saber disso, porque realmente os filhos que vêm para nós são os nossos filhos, sim. Tá? Então, eu queria contar para vocês o que essa busca é extremamente especial. Talvez até os cuidadores dessas crianças estejam na nossa live hoje, nem saibam, né? Que eu fiz essa indicação e que logo esse casal vai estar iniciando uma adaptação com essas crianças, estará levando eles para casa para serem realmente filhos. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês, porque isso ainda me emociona, mesmo após 410 crianças colocadas em família, através da nossa busca ativa. Isso ainda consegue me emocionar, é o que me move, né? É a certeza de que a gente precisa, assim, desse olhar para essas crianças. É Com isso. certeza, história linda, linda. Mais uma das tuas histórias lindas. Mais Rossi, uma. Cada vez que tu fala, e cada vez que eu falo sobre adoção, eu tenho uma coisa que foi que tu contou no primeiro fórum de adoção que nós fizemos, que foi lá ainda na Praça da Matriz, no prédio do Ministério Público. No Palacinho, né? Exatamente. Que tu contou, e eu gostaria que tu contasse de novo, se possível for. O teu filho te questionando: ô mãe, por que demorou tanto tempo para me achar? Gente, eu não esqueço aquilo nunca. E aquilo ali eu levo dentro do meu coração. Então, se tu puderes. Sim, vou contar rapidamente então para as pessoas. Bom, gente, o que acontece, né? Eu sou mãe de 2 biológicos. Sou neta da Maia, de 8 meses, linda e maravilhosa, né? Tá quase fazendo 9 meses. E eu tenho 3 filhos por adoção. O Gabriel, que chegou com 2 dias de vida, o 5º filho de uma pessoa extremamente mal cuidada, porque é isso que eu acredito, quem não é cuidado não consegue cuidar, é assim que eu vejo, né? Exato. É uma moça que teve ele aos 20 anos, hoje ela tem 35, e o Gabriel chegou com 2 dias de vida para mim, pesando 1,8 kg. Porque ela nunca tinha feito um pré-natal, porque as pessoas que estavam na frente não queriam uma criança que não tivesse nascido de mãe mais saudável, digamos assim. E eu peguei o meu filho sim, porque eu acreditei que Deus nunca dá filhos trocados, né? Hoje o meu filho tem 15 anos, tem 1,75 m e nunca teve tão bem. Nunca foi doente, nunca teve nada, né? E quando ele tinha 3 anos, chegou para nós o Wesley com 3 anos e a Wendy com 3 meses. Então eu fiquei com 3 bebês de fralda dentro de casa, né? Começar de novo.
E o Wesley questionava por que a mãe do Gabriel tinha dado ele para adoção ao nascer e por que ele tinha passado 3 anos num lugar que não tinham condições de cuidar dele até que ele viesse para nós. E ele questionava por que ele tinha passado fome, por que ele tinha sofrido, né? Por que ele foi separado dos outros irmãos, porque eram 4 irmãos, então 2 foram para uma família, 2 para a minha. Então, assim, a nossa pauta sempre foi de muita franqueza e conversa. Eu sempre contei para os meus filhos a história deles. Eu jamais falei mal dos pais biológicos deles. E isso, gente, me ajudou no momento que eles foram reencontrar os pais biológicos. Porque eu rezei muito, eu acreditei muito que esse dia iria chegar e que seria maravilhoso. E foi. O Gabriel, aos 13 anos, reencontrou a mãe biológica, eu catei até achar ela, né? Eles mantêm contatos por telefone, ela mantém contatos sempre comigo. Eu me tornei uma amiga, quase uma mãe para ela também, de falar com ela, de colocar ela no devido lugar quando ela precisa, de falar as coisas que ela precisaria ter ouvido da mãe dela, lá no passado, e que não aconteceu. Né? Não foi cuidada, não pôde cuidar. E com o Wesley, que é esse que chegou de 3 anos, ele precisou passar por um longo tratamento de terapia psicológica. E eu tive uma psicóloga maravilhosa, que é a Kátia, que é uma psicóloga humanista maravilhosa, que trata com muito amor e carinho a parte da adoção e que tratou as dores do meu filho junto comigo. A gente dividiu esse processo junto para que chegasse o dia dele poder perdoar os pais biológicos, para poder acontecer o reencontro. E eu consegui fazer isso este ano, após 12 anos de afastamento, né? Então, ele chegou com 3 anos e ele reviu os pais biológicos aos 15 anos, porque aí ele aceitou. E foi também um momento mágico. Um momento de eu estar frente aos pais biológicos, ouvir uma mãe que achava que você retirou o meu filho, porque na ignorância dela ela não entende nada do que é o andamento processual, que foi o juiz que retirou, que foi o juiz que colocou. Mas a gente pôde conversar muito. Infelizmente, a gente teve que sentar e também conversar da morte da Wendy, né, que chegou para nós com 3 anos e se foi aos 9 pela leucemia. Foi um momento bem duro, onde ela precisou entender que eu dei tudo que eu podia dar para ela, mas que tem doenças que a gente não consegue dar conta, e foi o caso dela. Mas ali tinha 2 mães, porque eu acredito muito que jamais, por mais que a gente ame os nossos filhos, nós não vamos conseguir tirar de dentro deles a história deles e a família biológica. Serão sempre 2 mães. E eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu falo muito no grupo de apoio e que eu acredito muito, né? Primeiro que temos que respeitar a história dos nossos filhos. Todo filho adotivo é o filho biológico de alguém, porque é assim que funciona. Família adotiva não é bicho-papão. A gente consegue sim dar conta dessa história. E sempre haverá da vida dos nossos filhos 2 mães, 2 pais, um pai, mas sempre haverá ali, naquele espacinho guardado, adormecido talvez, essa história. E para sermos realmente pais deles, nós temos que respeitar a história de vida deles. São páginas de vida de um livro que já vem escritas. E se tentarmos apagar, nós vamos borrar. Nós não temos como apagar a história que já foi escrita. Nós não temos como tirar a dor que eles trazem dentro do peito. Nós temos que aprender a entender e ajudar eles a reescrever uma nova história. Né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, nesse dia que é tão especial, que fala da convivência familiar e comunitária, que fala das crianças que saem do acolhimento. Então, a gente precisa entender. Nós não fomos os primeiros, já existiram antes de nós pais e mães, por pior que tenham sido, por pior que não tenham conseguido, eles também não foram cuidados. Como a Eliane falou, não nos cabe julgar, né? Nos cabe entender e caminhar junto com os nossos filhos para que eles possam entender que sim, nós os amamos tanto que nós adotamos junto a história deles. É isso, né? Rosi, mas o detalhe que eu levo e falo muitas vezes quando eu estou trabalhando a adaptação para adoção, enfim, trabalhando essas famílias, é que quando o teu filho de 5 anos, que chegou com 3 anos, né? Isso. Começou a te questionar por que tu demorou tanto tempo para me achar, e eu achei tão linda a resposta que tu deu, que eu jamais esquecerei, é que tu respondeu a ele:
que os anjos, que o Papai do Céu manda os anjos trazer o filho para cada uma dessas mães, né? E que, no decorrer, os anjos às vezes se perdem e entregam o filho na barriga errada. E que tu demorou 3 anos para encontrá-lo, porque o anjo precisou voltar e trazer ele para ti. Então, assim, ó, gente, o que é o filho adotivo, tá? E eu acho que isso é uma coisa para a gente levar para a vida. Nasceu na barriga errada, mas veio para o coração certo. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Obrigada, meu amor. Eu acho isso, a história de vocês, eu admiro e acho muito linda. E eu estava falando hoje com a Sinara, né? Aguardem, que ano que vem livro por aí. Uau! Muito legal. Vem livro por aí, vem livro contando a minha história, toda a minha história, toda a minha vivência nessa caminhada de adoção, mas vai ser um livro, gente, que vai abranger tantas pessoas do meio jurídico, quem cuida das crianças e aqueles pais por adoção. Por quê? Porque no meu intuito eu não quero simplesmente escrever uma história, mas eu quero pontuar junto com a minha história a parte jurídica de cada andamento dela. Por exemplo, ao falar da chegada dos meus filhos, eu quero falar da retirada do conselheiro tutelar, da importância do conselheiro tutelar, da chegada dele no acolhimento. Então, cada parte da minha vida vai estar sempre muito ligado à história jurídica de cada criança, né? E logo, logo esse livro vai sair, pode ter certeza. Já estou louca para ler. Amém, querida. Muito obrigada de coração por tudo, por tanto amor, por tanto carinho, que tu continue sendo iluminada para ajudar as nossas crianças, porque elas precisam muito. Obrigada. Amém. Que todos nós que estamos aqui, todos nós que trabalhamos com essas crianças tão especiais que vieram para esse mundo e para a gente auxiliar de alguma forma, que todos nós estejamos sempre muito iluminados. Amém, que assim seja. Então, querida, eu te libero se tu precisar sair para atender o teu cãozinho, o teu filho de 4 patas. Fique bem à vontade. Daqui a pouco bom levar ele. Tranquilo, fique bem à vontade. Muito obrigada, tá? Eu vou assistir mais um pedacinho. Tá bom. Com vocês, e daí, quando for 11 horas, é a hora de eu ir. Tá bom. Sinara, tá bom? querida, antes de te chamar, eu gostaria de chamar o Renato Ferreira Machado, que é o coordenador do INSAPROA, né, onde eu faço parte, ali com o bracinho, porque hoje é um dia muito especial para a Faculdade Dom Bosco, e eu gostaria que o Renato falasse o porquê. Renato, é contigo. Tá bom, obrigado, Rosi. Bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, quero já agradecer aqui a Eliane e a Sinara por disporem do tempo e daquilo tudo que sabem para partilhar com a gente aqui nesse grande evento que a gente está fazendo do Insabrido. Não vou me demorar muito agora, no final eu quero palavra de novo para fazer um fechamento, se tu me permitir, Rosi. Mas hoje é aniversário da Faculdade Dom Bosco. Então, hoje nossa faculdade está fazendo 19 anos. E ao fazer 19 anos, concluindo o primeiro fórum Cuidados em Rede para Criança e para Adolescente, é algo bastante especial. Porque essa faculdade, apesar de, por exemplo, não ter um curso de serviço social, não ter licenciaturas, ou seja, não ter nenhum curso que lida diretamente, né, com a criança e o adolescente. Tem todos os seus cursos voltados para essas realidades, e isso acontece através dos institutos que formam o INSAPROA. Tá bom? Então, obrigado a todos e todas pela presença aqui ao longo da semana. Depois eu vou, no final, quero retomar a palavra para falar mais algumas coisinhas. Vocês, perfeito, tá bom? Vamos perfeito. para a gente poder seguir aqui com a Sinara. Sinara, é contigo, meu amor. Bem-vinda. Obrigada, Rosi. Bom dia a todos. Assistindo aqui, né, escutando a fala da Eliane, vai de encontro com cada história e com certeza cada um pôde identificar um pouco de si em cada detalhe, né, que ela colocou aqui, bem pontuou. Bom, eu sou Sinara Cordeiro, sou mãe de um quarteto fantástico, né? Um deles veio por vias adotivas, hoje ele está com 15 anos, ele chegou com 10 meses. E a minha história, né? Há pouquíssimo tempo, eu me dei conta que eu também sou neta por adoção, porque a minha mãe, ela foi adotada com 8 dias de nascida.
Então, assim, eu tenho o núcleo adotivo, né, o núcleo da adoção já estava inserido já desde a minha existência. E o vínculo, né, com a minha avó, com os meus tios, nunca aconteceu uma distinção. Sempre, não consigo diferenciá-los, né? Sempre teve esse afeto, esse vínculo familiar. E o que eu vejo assim de muito importante dentro de toda a minha história também, até um dos motivos que eu decidi cuidar também, falar para as famílias, ter esse campo de fala, esse olhar para as crianças, né, para os adolescentes, é compreendê-los, trazer de verdade essa existência. O existir dessa criança, o existir desse adolescente. Tem estudos que relatam, né, segundo com a base teórica de Winnicott, que ele fala que a criança só existe sobre o olhar do cuidador, o cuidador responsável. Então, esse cuidador, ele precisa ter um olhar direcionado para essa criança para que ele exista. E aonde que entra a adoção nisso aí, né? A adoção de crianças menores ou a adoção tardia? É a responsabilidade. Eu sou responsável por essa criança, por esse adolescente, em apresentá-lo ao mundo, apresentar esse mundo, para ele criar habilidades também para enfrentar todas as situações. Então, é importante, para criar esse vínculo, né, para construir esse vínculo familiar, ter esse olhar direcionado. E dentro dos grupos de apoio, tanto pré e pós-adoção, o campo de fala, né, que nós vamos sempre repetindo, é que a importância do preparo. E qual é esse preparo? Além de assistir às lives, participar dos encontros presenciais e online, enfim, ter esse cuidado da saúde mental. Né? Eu sou psicanalista, sou terapeuta, e é muito importante, porque todos nós aqui temos uma história. E quando alguém vem me abordar, né, e fala assim, mas adoção tardia, mas você não sabe a história desse adolescente, você não sabe o que ele passou. Muitas vezes eu pergunto, e você sabe de toda a sua história? Como que você lida, você adulto lida com a sua história? Como que você lida com as suas questões, aquilo que você viveu, aquilo que te gerou ali um impacto? Vou nem pontuar que trauma, não. Coisas que você lembra que ainda te traz uma tristeza. Como que você lida com a sua própria história? Então, ter esse olhar para dentro de nós. Como nós lidamos com a nossa história? Será que nós estamos conseguindo lidar com tudo aquilo que vivemos até aqui? Ou então vem dentro daquele formato, né? Não, eu vou deixar aqui, vou fingir que nada aconteceu, já passou, tem tanto tempo. Só que vira e mexe, acontece algumas situações que você vai de encontro àquilo que está te causando aquele sofrimento, aquela dor. E muitos adultos não conseguem identificar as próprias emoções. E os mesmos cobram essa identificação de uma criança. Então, como que uma criança, um adolescente que passou essa privação de cuidados vai conseguir externar uma angústia? E na prática, né, como muitos falam assim, poxa, mas você adotou o bebezinho ainda, é mais fácil, é mais tranquilo. Em todas as faixas etárias que você decidir ampliar aí esse perfil, existe uma demanda. O meu filho, ele teve as demandas dele. Os próprios questionamentos, por que eu não fiquei com a genitora? Por que aconteceu tal situação? E são perguntas que a pouca informação que eu tenho não sacia, não é suficiente para respondê-lo. É uma construção. E quando ele começa, né, a perguntar sobre a própria existência, eu estava grávida e ele perguntou, mamãe, eu vim da sua barriga? Aí comecei então a contar a história da vida dele. A história real dentro daquilo que ele estava pronto para receber. Não precisa, eu sempre falo, vocês que estão com seus filhos, os profissionais também que estão acompanhando, a família biológica,
Não entre nessa competição com eles. Eu não estou competindo em momento algum com a genitora. Eu conquistei o meu lugar no coração do meu filho, o meu espaço, e esse espaço é meu. Então essa questão de, mas ele vai lembrar da genitora, ele vai lembrar do genitor, ele vai lembrar da história, claro que ele vai lembrar. Claro que ele vai querer saber da própria história. Não tem como apagar, não tem como fingir que nada aconteceu, ignorar esse sentimento, ignorar tudo que ele viveu. Na tentativa até mesmo de, esquece isso, já passou, tem tanto tempo. E essa tentativa é uma tentativa que não causa um efeito positivo. Porque toda vez, eu falando para os adultos, toda vez que você conta algo que aconteceu com a sua vida, e alguém chega e fala assim, não, mas isso é coisa boba, banaliza o seu sentimento, você se sente rejeitado. Vem aquele, nossa, mas ela nem me escutou, eu estou contando um problema, ela me veio com outra questão, falou que isso vai passar rápido. Essa sensação de ignorar o meu sentimento. Então, na construção desse vínculo, é necessário ter uma escuta. Escutar a dor do outro. Quando você escuta, não quer dizer que você está ali, vou usar um termo muito comum, né, chorando as pitangas junto com o outro. Mas você está abrindo o campo de fala. Pode falar. O que te incomoda? Às vezes, a criança, ela chega e ela fala, eu lembrei disso, lembrou de uma situação. Então, escuta. E aí, como foi? Porque muitas vezes, quando nós não separamos o que é nosso e o que é do nosso filho, existe uma insegurança de, mas parece que ele está preferindo a genitora, ele sempre toca no assunto, ele sempre fala, sente, às vezes, no mesmo patamar de comparações. Aí eu pergunto muito aos pais, essa comparação é sua ou é do seu filho? Você que está se colocando nesse papel de se sentir inferior a tudo que ele viveu, mesmo que seja situações ruins. Por quê? Essa insegurança, né? Existe uma insegurança de pensar, poxa, ele vai sempre lembrar. Mas então comece a traçar memórias. Memórias em seu filho. Momentos. Eu falo que para o meu filho ele ter esse abraço voluntário, demorou muito tempo. E muitos ainda questionam, poxa, mas ele era para ele ter construído isso desde pequenininho. Só que o período que ele ficou com a avó materna, ele sofreu maus tratos. Ele foi muito agredido, com 10 meses de idade. Com 10 meses, ele foi agredido. Então, esse toque, ele tinha um certo medo desse toque. Eu precisei criar esses momentos para que ele se sentisse confortável com esse abraço, confortável com o simplesmente dar as mãos. Então, quando você escuta, quando você observa, o que acontece com essa criança? Qual é a necessidade dele e não a minha? Porque às vezes os pais chegam e falam assim, mas eu queria que ele chegasse, me abraçasse, contasse tudo o que aconteceu na escola, e tem uma dificuldade, tem uma resistência, e começa a exigir. Eu queria muito ter tido uma mãe também que me escutasse. E aí vem a pergunta, como que esse adolescente vai construir esse campo de fala, sendo que ele não sabe? Então é necessário que o adulto entenda qual é a necessidade dessa criança, do que ele precisa. Mas vamos pensar na questão do bebê. Quando o bebê nasce, ele tem as demandas. As mães, os pais morrem de sono, querem dormir à noite. Mas qual é a necessidade desse bebê? Às vezes ele está sentindo dor, ou então está sem sono, está com fome. Então é necessário atender essa necessidade. Quando a criança chega por maior, adoção tardia, ela está nascendo ali naquela casa. Qual é a necessidade dela? É importantíssimo entender, porque esse vínculo familiar, toda essa estrutura, ela precisa ser construída de uma forma gradativa.
gradativa, consistente, firme, para que ele tenha essa segurança de que ali ele está bem, de que ali ele está seguro. Quando acontece um abandono, ele tem medo. Por quê? Qual garantia que ele tem que essa pessoa que entre aspas, né, desconhecida, não vai realizar a mesma coisa que a outra família? E existe o medo. Por quê? Muitos falam assim, mas ele está muito agressivo, ele fala com ele uma coisa simples, ele responde com uma agressividade. Eu sempre pergunto, o que será que essa agressividade está querendo dizer nesse momento? Do que ele tem medo? E quando me chega uma família que fala, atende o meu filho, ele precisa realizar essa terapia, eu sempre abro esse campo, né? Falar, não, mas eu preciso conversar primeiro com os pais. Como que os pais estão diante de tudo isso? Porque os pais precisam compreender situações para aprender a lidar com essa necessidade dessa criança. E eu gosto, assim, de exemplificar, tem a questão, quando você observa um adulto muito bravo, nervoso, que grita muito, e fala alto, e briga, e não gosta, né? Não gosto de ouvir ninguém, eu tenho que falar, eu que estou certa. Eu fico me perguntando, em qual momento que esse adulto não foi ouvido de uma forma devida, da forma que ele gostaria, da forma que ele precisava? Quantos aqui, em suas memórias, recordam de momentos que você precisava falar e não teve esse campo de fala, de escuta? Foi ignorado o seu sentimento. E sempre, né, vem nessa mistura, nessa fala, hoje ainda maior, de entender quando o filho faz uma pirraça, que é uma frustração, que ele precisa aprender a lidar com essa frustração. E muitos falam assim, mas aí é culpa de que não está sendo educado, e é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa de alguém. Tá, e qual é a necessidade dessa criança? Existia ali uma necessidade, que naquele momento não foi atendida. Como lidar com essa frustração? Como você, adulto, lida com as suas frustrações diárias? Existem muitos adultos que fazem pirraça. Se não é do meu jeito, não é do jeito nenhum. Não faço também. Isso nós podemos observar em locais de trabalho, dentro de faculdades, que tem uma dificuldade enorme de seguir ali uma regra, de cumprir certos compromissos. E os mesmos, ao olhar para uma criança, começam a exigir deles um comportamento que precisa, né? É necessário. Mas será que existe uma habilidade para colocar em prática? O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos áreas na nossa vida que nos falta um pouco mais de habilidade. Nos falta um pouco mais de compreensão, de ter um olhar, de ter uma escuta, de entender qual é a nossa necessidade. E ao nos depararmos ali com uma criança, com um adolescente, que também tem as suas particularidades, é necessário entender que agora a necessidade dessa criança, qual é a necessidade de uma criança? Ter uma família. Encontra-se uma família para ela é inserida dentro desse seio familiar. E ainda assim ela continua tendo necessidades. Qual é a necessidade dessa criança dentro dessa família? E ela fala, a criança fala de várias formas. Recentemente eu escrevi um livro, né, já está sendo, já está na editora, conta uma história de um abuso sexual. Como que uma criança fala que ela está sendo abusada? Na cabeça do adulto, ela pode chegar e falar, aqui está acontecendo isso, isso, isso. Pode ser que às vezes consiga expressar de alguma forma. E esse relato é algo assim muito particular, não aconteceu comigo, mas com pessoas próximas. E até mesmo atendendo em consultório, adultos que chegam e falam, eu contei para minha mãe, eu contei para o meu pai, e ela não acreditou. E a pergunta que eu faço sempre é, o que é acreditar? Muitos levam para
duas vertentes, né? Eu acredito cegamente no meu filho. Ah, eu não acredito, ele é mentiroso. Na minha experiência, tanto com os meus filhos e quanto em consultório, o acreditar precisa vir munido de um olhar, de uma escuta e de uma reação. A criança, será que ela tem uma habilidade para inventar uma história onde ela está sendo agredida fisicamente, sexualmente? Eu chego a arrepiar aqui. Como que eu acredito quando alguém chega e me conta, eu fui abusada? Ou então, eu não gosto do tal fulano. Eu não gosto dele. Ele faz coisa ruim comigo. E a criança fala de várias formas, o adolescente fala de várias formas. Muitos acham que ele vai verbalizar, mas o comportamento tem uma alteração. Na escola existe uma alteração. Ele, às vezes, é uma criança muito falante, acontece o contrário. Às vezes, uma criança que começa a falar muito e começa a ficar agressiva. Existe uma alteração e falta muito um olhar. Eu acredito nos meus filhos. Eu acredito. E já teve situações que eu precisei realmente acreditar e eu percebi que eles estavam errados. E eu chamei, corrigi, conversei. Então, qual é a segurança que essa criança tem? Ai, que lindeza, gente! Qual é a segurança que essa criança tem dentro de casa? Qual é o seu campo de fala dentro de casa? Como que eles podem externar esse sentimento? E elaborar uma angústia para uma criança que viveu em situação de acolhimento, que teve situações com os genitores, é muito difícil. Já atendi paciente que ele chegava assim, na época do online, né, que começou muito, estava todo mundo online, eu tinha iniciado o atendimento presencial, já tinha ocorrido a vinculação, e quando partimos para o online, eu falei, vamos fazer uma experiência para ver o que acontece. Ele já trazia um urso que ele tinha, só que no online ele enchia a tela de ursos. E ele não falava que a situação era com ele, e sim com o urso. Cada urso tinha um nome. Ele falava, esse ursinho aqui, o Luizinho, aconteceu isso, isso, isso com ele. O Fernando, aconteceu isso, isso, isso e isso. Esse aqui, ele não gosta de falar não, ele é mais silencioso. Eu entendia que era uma forma simbólica de falar sobre ele. Aos poucos, esses ursos foram sendo retirados. Até que acabou. Ele consegue falar. E eu me lembro que eu tive um recesso no mês de outubro, e eu falei com a mãe dele, né? Eu falei assim, na sessão eu vou explicar para ele, que eu sempre faço isso com as crianças. Falei, olha, eu não vou poder te atender, porque eu vou tirar umas férias, é uma semana. Essa semana, então, nós vamos dar uma pausa. E ele parou, olhou assim, falou assim, Nara, onde você vai? Tem internet? Falei, tem. Então, resolvido, você me atende lá. Você me liga. Eu falei, nossa, super, ok, vou te ligar. Eu não tive nem como explicar mais, né? Eu falei, bom, gente, não tem como. Já aconteceu uma vinculação muito boa. Ou seja, é uma confiança. E eu falo muito com os pais, não usem a terapia como forma de corrigir os seus filhos. Porque o terapeuta percebe. Olha, eu vou contar para o seu terapeuta o que você está fazendo, hein? A criança chega com um comportamento completamente diferente. Não usem esse recurso. Não usem a religião de vocês também para que isso aconteça. Porque se a intenção é que eles amem, né, aquilo que vocês acreditam, apresente de uma forma boa. Algo bom não deve gerar conflito. Se a minha religião é tão boa, por que ela gera tanto conflito quando é mencionada? Se a comida que eu como é tão boa, por que na hora do almoço é uma guerra com o meu filho? Então, precisamos ter esse olhar, né? E como a Eliane mencionou a questão dos profissionais que realmente compreendam e entendam sobre a adoção. Entender que é o processo que te faz ser um filho. Muitos aqui nasceram através do parto normal, da cesárea, do fórceps. Às vezes pode ter acontecido até uma FIV. E você não é rotulada, é o filho do parto normal. Ah, é o filho da cesárea ali, gente. Ó, chegou o filho da cesárea. Ah, o filho da FIV. Não, você se tornou filho.
E por que essa dificuldade de falar que o filho que veio através das vias adotivas é filho? É filho, ponto. Não precisa desse rótulo. De ter, não, mas nossa, a gente não sabe, tem que pisar ali. Parece que tá todo mundo esperando, de repente, uma bomba desatar e o menino fazer alguma coisa. Eu falo muito com os pais. Olha, se surgir um problema, resolve o problema de hoje. Mas foi o mesmo da semana passada. Não é não, porque o dia é diferente, o horário foi diferente. Da semana passada ficou resolvido? Se ficou, ótimo. Se não ficou, resolva o de hoje, o de agora. Mas e se amanhã fazer de novo? Amanhã você resolve. O ser humano tem um hábito muito ruim de ficar juntando. Eu vou guardando, e de repente eu explodo e solto para tudo quanto é lado. Eis aí o perigo. Porque até que ponto seu corpo consegue guardar tanta, vou colocar o nome, tranqueira, tanta coisa ruim. Então é necessário ter esse olhar, essa vinculação. A família, eu falo que dentro da minha experiência, eu precisei decidir algumas situações. Porque alguns, quando meu filho realizava alguma travessura, muitos chegavam e falavam, às vezes era em público, né? Falava assim, nossa, mas você tem que tomar cuidado. Faz eu vou colocar um termo, né? Faz a sonsa. Não leva para o pessoal. E entenda, o que eu estou fazendo para melhorar essa situação? Para ele reagir de uma forma diferente, para ele compreender que muitas vezes as atitudes dos pais é que vai fazer toda a diferença na condução de comportamento para os filhos. Eu não estou falando apenas famílias que tiveram seus filhos por vias adotivas, não. Filho biológico também. Se o seu filho que você aí gestou, pariu, enfim, se ele não tiver um olhar, uma escuta, um toque, uma orientação segura, ele vai ter medo. Ele vai sentir esse medo de não estar sendo amado. E existem muitas crianças que os pais falam, e eu acredito, tá? Quando o pai fala assim, nossa, em casa ele se comporta, em público não, ele briga, ele corre, ele pula. Sabe por que isso acontece? Porque pode ser que em casa, e no termo da psicanálise usa essa palavra assim, castrado, né? Ele é preso. Por quê? Ele recebe uma punição com a maior facilidade. Então ele é quieto, ele obedece, ele tem medo. Ele não compreendeu porque ele precisa obedecer. Mas ele tem medo, então ele vai ficar quieto. Ele não quer ser punido. E em público, por que há essa alteração no comportamento? Uma vez que está sob o olhar de outras crianças e outros adultos, e essa criança deseja o olhar dos pais, é o momento que ele tem também de ter essa atenção diferenciada. Então, observa. Às vezes a criança, a espalhafatose, briga e grita e corre para lá e não fica quieto. E você chega e fala, escuta a mãe, nossa, mas em casa ele se comporta. Então, o que ele está precisando ter dentro desse olhar hoje? Esse olhar que em público parece que tá faltando. Existe uma falta. Por que ele chama a atenção dessa forma? Por que ele exige essa atenção quando por mais que você peça? Fala assim, não faz isso. Eu já te pedi, eu já falei, eu já briguei. Como eu disse, a criança, para ela obedecer, ela precisa se sentir respeitada. Para ela obedecer, ela precisa primeiro compreender. Mas na minha época, só do meu pai olhar, eu obedecia. Será que você compreendia essa regra, esse limite? Ou obedecia porque tinha medo da consequência, da punição? Muitos, e existem muitos adultos se tornando pais sem antes saberem o que é ser filho. O que é ser filho? E estando aqui, né, dentro dessa faculdade, esse olhar buscando existir, eu falo que você já existe desde o momento lá que você foi concebido. Você já existe. Eu preciso ser alguém na vida. Não, você já é alguém.
A diferença é que você precisa criar habilidades para enfrentar esse mundo. Você precisa descobrir o que você gosta de fazer. E muitos adultos aqui falam, mas eu gosto de fazer bolo, então faça o seu melhor bolo. Deixa esse momento um momento único. Eu só sei fazer crochê. Que maravilha, porque eu não sei nem manusear a agulha. Então, faça o seu melhor crochê. Valorize aquilo que você faz. Como que eu vou trazer essa valorização para a vida dessa criança que viveu em instituição? Primeiro, ele precisa saber quem ele é. Ele precisa descobrir que ele existe. E eu gosto muito, eu falo muito com os pais. Olha, seu filho chegou, começa a ter uma aproximação dele com o espelho. Para ele se olhar. Pede para ele se olhar, para ele parar um pouquinho, pentear o cabelo, passar um creme e ficar olhando para o espelho. Para ele começar a entender que ele existe, ele está dentro de uma casa, que ele é importante, o corpo é importante, o cabelo é importante, que faz parte de um todo. Não apenas partir para que ele saiba, ele precisa aprender a ler rápido, ele precisa falar inglês, ele precisa ir para o esporte. Tudo isso é importante? Mas é a consequência que vai acontecer depois dele ter esse olhar para dentro de si, ele descobrir quem ele é, que ele realmente existe, que ele não é aquele fruto de um erro, fruto de uma agressividade, de um abuso. Então, é muito importante ter esse olhar e ter essa escuta e ter esse cuidado. E quantos, os pais, os pretendentes, compreendem essa questão? Como que eu vou compreender a necessidade do meu filho? A partir do momento que eu também entendo a minha necessidade. Aí eu consigo separar. Aí eu consigo tomar uma distância. Não, isso é meu. Isso é um medo que eu vivi. E o medo do meu filho, qual é? Não, se você não combinar essa roupa, todo mundo vai rir de você. Aí eu pergunto, será que quando você era criança, riram de você também, porque você não estava com a roupa combinando? E por que precisa combinar a roupa? O meu filho de 8 anos, quando ele começou a escolher as próprias roupas, ele escolhia por cores, porque tinha cor que ele gostava muito. E dentro da cartela, que eles chamam a cartela monocromática, cartela de cores, acho que é isso mesmo, eu não fazia nenhum tipo de combinação. Aí um dia, eu falei, filho, mas não tá combinando, não vai. Aí ele falou, mamãe, mas eu gosto dessa roupa. Eu falei, não, eu estou preocupada com o olhar do outro. E o outro vai falar, nossa, a mãe nem tá vendo a roupa que o menino tá pegando. Olha que roupa. Eu falei, então, tudo bem, pode ir. Mas ele vai escolher, ele vai passar a escolher o que ele quer vestir, o que ele quer usar, onde já se viu. Tudo isso precisa vir com uma base. A minha orientação foi, em alguns momentos você vai escolher sim, porém, haverá lugares que eu vou precisar decidir qual roupa você vai. Casamento, festa de formatura, onde tem uma exigência de um traje. Então vai ser necessário eu te ajudar. Hoje, ele gosta muito das roupas. Eu falo com ele que ele é muito exótico. Eu tenho fotos dele com boné virado, coisas assim. Ele gosta desse tipo de vestimenta. E ter esse olhar, um olhar que ele foi respeitado, ele foi orientado também. Que na escola tem o uniforme, ele vai precisar ir de uniforme. Que em outras situações ele vai precisar usar uma roupa mais social, um traje a rigor. Ele foi orientado, mas ele também foi respeitado e ele obedece. Então, chega um adolescente que está com pouca roupa, veste roupas curtas. O que vão pensar de você? É a primeira palavra, Depois não reclama se acontecer tal coisa. A primeira situação é entender o que essa adolescente entende que usando pouca roupa, ela se comporta, ela se apresenta. Porque será que a autoestima dela tá boa? A questão não é usar roupa curta. A questão é ela entender o valor que ela tem, sendo quem ela é, não porque a roupa curta que ela está usando. Isso pode passar por uma mudança, desde que haja um respeito, não denegrindo a imagem. Todos vão pensar que você, aí rotulam, com aqueles nomes, os piores nomes possíveis.
isso bloqueia a vinculação, só aumenta o distanciamento, porque ela não se sente respeitada, ela não se sente amada, não se sente valorizada. É necessário ter paciência. Quando nós falamos, eu gosto muito dessa, até o meu Instagram leva esse nome, né? Orientar, porque é uma orientação aos pais. A orientação te faz refletir, te leva para vários caminhos, vários campos onde você vai refletir e se colocar também dentro desse lugar. Como eu lido com tais situações? Qual é a minha dificuldade? Qual é o olhar que eu tenho diante disso aqui? Por que eu me comporto dessa forma? Orientar é diferente de você querer manipular, né? Você vai manipular segundo a sua vontade, segundo aquilo que você quer. Vamos imaginar um fantoche. Você está ali manipulando aquele fantoche do jeito que você acha que é certo. A criança, o filho, você orienta segundo aquilo que você enxerga. Quem é ele? Ah, mas eu tenho medo de... Tá, mas o que você está passando para ele? Como que você entende? Qual é o lugar de fala que ele se encontra? Então, é necessário ter esse cuidado, né? Quando a Rosi menciona, né, que tem aqui outros profissionais, principalmente os psicólogos, ter essa escuta com a família, né, esse cuidado também com a família, cuidar de quem cuida, entender a angústia e o medo, que infelizmente, né, em todas as áreas existe, quando não entendem sobre a adoção, geram rótulos também. O que você fez da sua vida? Olha que coisa. Então, o que eu posso fazer de diferente dentro daquilo que eu decidi, dentro da minha profissão? Diferente, principalmente, a mudança precisa existir em mim primeiro. Eu precisei compreender todas as fases da vida do meu filho, para eu entender o que faz parte da infância, o que é decorrido ali da vivência que ele passou. Eu me lembro de um episódio muito interessante, eu não entendo, eu não acho que as mães mentiram, mas elas se defenderam. Eu falo muito sobre essa questão, né? A fantasia e a mentira, existe uma diferença. Que a primeira vez que meu filho fez pirraça no supermercado, eu me senti a pior mãe do mundo. Falei, meu Deus, tô achando que tava fazendo tudo direitinho, o menino faz uma pirraça. Porque eu queria alguma coisa ali, eu falei, não, este joga. Perguntei para meus núcleos de mães que eu convivo, né? Pasmem, os filhos dela, nenhum fez pirraça. Sempre, só de olhar eles entendiam, só de olhar eles obedeciam ali. Claramente eu pensava, poxa, agora o problema sou eu, então. Aí eu comecei a pesquisar, né? Fui estudar. E descobri que faz parte desse desenvolvimento infantil, essa pirraça. Eu pensei, olha só. Com esse silêncio, com essa falta de clareza que elas tiveram comigo, eu entendi que muitas sofrem caladas, com medo até do julgamento. E é um dos motivos também que eu decidi falar com as famílias, é entendê-las. Qual é o medo? Medo de ser julgada, medo de ouvir falar, ah, tá vendo, você escolheu, né? Eu avisei que ia dar problema, eu avisei que não é fácil, eu avisei que é isso. Então, o medo de assumir essa responsabilidade. Então, é necessário você procurar pessoas que realmente saibam o que é adoção, entendam sobre essas demandas, para você não sair de uma situação pior do que entrou. Não ter aquele olhar de falar, poxa, eu achei que era isso e veio outra questão. É necessário realizar desabafos inteligentes, onde você tem pessoas que vão te mostrar possibilidades. Olha, vai demandar um tempo, não é te iludir, não, vai demandar um tempo, mas você vai conseguir. E não contar a sua vida para todo mundo. Existe uma frase que eu não concordo. Ah, minha vida é um livro aberto. Imagina um livro aberto numa praça pública, todo mundo passando, folheando, rabiscando. Será que a sua vida deve ser um livro aberto? Será que você precisa expor tudo o que acontece dentro da sua casa com seu filho, com seus filhos? Para qualquer um? Acho que não, né? Então, essa questão, um livro aberto para quem? Para quem que você está se abrindo? O que você recebe dessa pessoa que você fala alguma coisa? Você conta uma particularidade sua, uma vivência?
é necessário ter esse olhar. Eu me lembro de alguns episódios onde, em público, né, quando acontecia alguma questão, e assim, finalizando, eu vou contar essa história que eu acho assim fantástica. Sempre que eu lembro, eu falo, meu Deus, tem que ter muita paciência mesmo. Estávamos em um grupo de amigos dentro de um hotel fazenda. Meu filho ele tinha na fase de uns 7 anos. Então ele já alcançava para servir a comida. E no horário do café da manhã, ainda no quarto, ele me pediu, mamãe, posso servir meu café da manhã? Eu falei, pode, mas coloca apenas aquilo que você vai comer, tá? Tá. E ele fez tudo bonitinho. Pegou, serviu, comeu, tá. No horário do almoço, ele me perguntou a mesma coisa. E eu disse, pode? Ok. Só que, ao lado da comida, tinha a sobremesa. E ele serviu arroz, feijão, carne, misturou um monte de coisa e colocou junto pudim, doce de abóbora, doce de goiaba, junto com a comida. Tudo. Quando ele chegou à mesa, eu olhei aquele prato, todo mundo começou, Sinara, você viu o que ele colocou? Sinara, olha o que ele está comendo. Eu vi, e dentro de mim eu pensei, eu falei que ele podia colocar o que ele ia comer. Todo mundo, você vai comer isso? E da mesma forma que as pessoas queriam que eu tomasse uma atitude, eu sabia que qualquer atitude que eu tomasse naquele momento, eu ia ser cobrada. Ia acontecer um caos ali naquele momento. Os nervos iam ficar à flor da pele e não ia resolver nada. O que eu fiz? Nada. Almocei e a única palavra que eu disse ao meu filho foi: tome água que vai te ajudar a comer melhor. Porque estava tudo muito misturado, gente. Não era bananinha na comida, não. Era vários tipos de sobremesa. Só faltou colocar sorvete. Se tivesse sorvete, ele tinha colocado, com certeza. E aí, ele comeu tudo. À noite, eu não falei nada. À noite, descendo para jantar, ele falou assim, eu posso colocar a minha comida hoje? Agora? Aí foi o momento de eu falar com ele. Eu falei, pode. Porém, você observou como foi que você se serviu hoje na hora do almoço? Foi bom a forma que você colocou a sua comida? Você comeu de uma forma gostosa, boa? Aí ele falou, não, foi difícil comer, não combinou nada que eu coloquei. Eu falei, então, você vai deixar a sobremesa para depois. Combinado? Combinado. Assim ele fez, ele serviu. Teve alguém que ainda falou, você vai deixar ele colocar comida? Eu falei, vou. Percebe que às vezes tudo que você fizer, todo movimento que você realizar, vai ter alguém cobrando você uma atitude. A questão é o quanto que eu estou tendo um equilíbrio. Não estou falando que foi fácil, não, que a minha vontade foi de tomar o prato dele. Só que eu precisei pensar rápido. Ele ia começar a chorar, ia ser um auê naquele restaurante. E todo mundo falando, deixa, porque é criança, não tem problema jogar fora. Ia ser um fuzuê. E isso causa uma irritação nos pais. E teve alguém que ainda que eu permiti novamente, mas você vai deixar ele colocar de manhã, como foi? Eu falei, não, deixa, ele entendeu o que ele fez. E ele serviu a comida bonitinho, comeu, depois, mãe, agora eu vou colocar a sobremesa, tá? Eu falei, ok, foi lá e comeu, e deu tudo certo. Então, os adultos precisam entender qual é o lugar deles aí dentro dessa parentalidade. Eu preciso ser o adulto. Eu não posso descer para o campo da criança e brigar como duas crianças. Fica duas crianças pirracentas, cada uma querendo ter voz. Cada uma querendo impor. Eu não imponho, eu oriento. Tem a hora que eu fico caladinha. Tem a hora que eu falo. Essa questão, nós fomos ensinados, né? Toma lá da cá. Não engulo sapo, não. Eu falo na hora mesmo. Cuidado. Que você pode falar coisas que você vai se arrepender pro resto da vida. Ou então que você não vai cumprir. Eu falo, eu estava com a raiva, eu falei 2 meses sem televisão. Na hora da raiva você coloca ali 2 meses sem televisão. 1 semana o menino já está assistindo televisão. E aí? Qual foi o fundamento? Agiu por impulso.
Quando você estiver com raiva, não é hora de você caçar, corrigir seu filho, não. Porque pode passar dos limites. Você pode perder o controle. Ah, mas eu vou deixar ele mandar na casa. Você não está deixando ele mandar na casa. Você está ensinando ele a ter autocontrole também. Porque aqui eu falo, você está nervoso. E é com os 4, tá? Até com a pequenininha de 3 anos. Se acalme, depois nós vamos conversar. Ah, mas eu quero... Não, primeiro você se acalma, porque você não está disposto agora para escutar. E eu não estou disposta a brigar. É perfeito? Não. Mas se você começar nesse comportamento, nessa mudança de comportamento gradativa, você consegue perceber que existe sim uma evolução. Existe sim uma melhora. Eu tenho aqui todas as faixas etárias, né? 15, 11, 8 anos e 3 aninhos. A adolescência não é um bicho de 7 cabeças. Não é aborrecente, não são aborrecentes. Eles gostam de ficar com os pais, eles querem os pais, eles solicitam os pais, mas precisam ser os pais. Não precisa se tornar um adolescente, não. Não precisa se tornar um adolescente. Eles não querem outro adolescente, eles querem ter uma referência. Cadê meu pai? Tá aqui, né? Eu compreender essa fase, se vincular dentro dessa fase, porque eles estão vivendo um conflito. Quem eu sou, mais uma vez. Não sou adulto, não sou criança, e todo mundo toda hora me fala, você não é criança, você não é adulto, você não é criança. Quem eu sou? Então é necessário responder, trazê-los à existência. Lidar com um adolescente, realizar uma adoção tardia, é trazer esse adolescente à existência. Ele precisa existir. Para ele existir, ele precisa existir para ele pertencer. Para ele pertencer a esse ambiente. Porque senão ele pode se tornar um adulto que não pertence a nada e não se apega a nada. E eu não preciso citar aqui quais são os resultados dessa falta de pertencimento. Então, o quanto que você que está me escutando, que está me assistindo, existe dentro do seu núcleo social? O quanto que você pertence? Ou será que é sempre uma busca de um encaixe? Eu preciso me encaixar, eu preciso ser igual a todo mundo. Nós escutamos isso dos nossos pais, né? Você não é igual a todo mundo, então eu sou igual a quem? Porque existe uma mídia ali falando que o corpo perfeito é aquele corpo 38, aquele manequim silhueta, o cabelo perfeito é o cabelo de fulano, o nariz perfeito é aquele finadinho, bonitinho de plástica. Quem é esse perfeito? Como que você existe dentro daquilo que você já é? Como que você vai melhorar toda a sua estrutura? Ah, o corpo perfeito é o seu. Ah, mas eu preciso de uma reeducação alimentar, então faça. Buscando cuidar da sua saúde e não idealizando, imaginando um corpo manequim. Então, é necessário ter esse cuidado. É necessário trazer também a sua existência. Quanto você se sente importante dentro da sua área de atuação, dentro da profissão que você escolheu, com seus amigos, com as pessoas que te cercam. E ter esse cuidado para enxergar, acreditar nessa criança e nesse adolescente. Acreditar de uma forma protetiva, trazendo essa estrutura. O título do meu livro, ele leva esse nome, aqui está não sei se eu consegui ver, o piloto. Se eu te contar, acredite. Então, não apenas em situações de abuso sexual, mas em todos os aspectos. Acredite. Acredite, mas me ajude. Tome uma postura, uma iniciativa assim de fazer alguma coisa, fazer o seu melhor. Ok? Rosi, temos perguntas? Ai, que trancou a tua fala aqui, eu acho que tu achei que tivesse caído, tá? Nós estamos indo para o finalzinho, então eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações, porque depois eu vou passar a palavra para o Renato para fazer o fechamento. Sim, eu agradeço, né, a disponibilidade de todos, essa escuta, essa troca. O projeto é muito importante. Eu acredito muito na adoção, eu acredito nessa construção de afeto, de vínculo. Gosto muito, né, de estar sempre participando aqui com a Rosi. Eu agradeço o convite. Ela sabe, assim, pode contar comigo em todos os momentos. E que cada um de vocês tenha sido gerado, né, em sua memória, em sua mente, uma reflexão. O que você precisa fazer de melhor
por você hoje e pelo seu próximo. É isso. Muito obrigada, minha amiga querida, pela participação. Teremos muitos eventos junto ano que vem, com certeza, e eu quero contar contigo de novo, né? E agora, de pronto, então, eu passo a palavra para o Renato, para que ele faça as considerações finais do nosso dia maravilhoso. Obrigado, Rosi. Obrigado, Sinara, por tanta coisa boa partilhada com a gente. Coisas que a gente, com certeza, vai levando para o cotidiano, para o dia a dia que a gente vive e analisando esse dia a dia com esses elementos todos. Bom, esse foi o primeiro fórum Cuidados em Rede para Criança e Adolescente. Quero chamar a atenção para o fato de que é o primeiro fórum e que acontece ainda em tempos de pandemia, ainda que estejamos aparentemente de saída, né, desse período tenebroso que a gente vem tendo desde o ano passado, mas um fórum que aconteceu completamente aqui nesse ambiente virtual, com uma excelente adesão e possibilitando trocas fantásticas entre nós. Se tudo ajudar, no ano que vem a gente vai ter o segundo fórum presencialmente, ou melhor, presencialmente e de forma híbrida também, né? Obviamente que depois da experiência de 2 anos que a gente teve com a pandemia, os eventos que serão presenciais também terão que ser transmitidos, né? Porque a gente vai precisar organizar as coisas de forma que chegue a todo mundo. Mas o que eu quero dizer com isso é que o INSAPROA, com seus institutos, ele quer ir se colocando frente a vocês como um lugar onde vocês podem buscar referências para esse trabalho que a gente discutiu ao longo dessa semana. O INSABRIGO, que é liderado pela Rosília, já tem todo um histórico de práticas, já tem todo um histórico de integração com a realidade dos adolescentes, principalmente dos adolescentes em acolhimento junto à faculdade, e agora isso se implementa cada vez mais, mas nós queremos sempre ir pensando a partir das questões que vocês nos colocam em como nós podemos servir melhor. E daí, Rosi, então eu fui pensando numa coisa que agora eu vou soltar um abacaxi na tua mão para te descascar, sabe? Manda! Vamos lá. Porque certamente tem o contato de todo mundo que está aqui hoje, né? Com certeza. Então tá. Então a Rosi vai fazer o seguinte. A Rosi vai formular, vai organizar um questionário, alguma coisa parecida com isso, perguntando sobre as grandes demandas de formação de vocês, tá? Vocês vão receber isso e vão responder. E a partir disso, nós vamos pensar nas formações que nós podemos dar para vocês. Algumas coisas já estão programadas. Ontem ainda nós falamos naquela formação permanente, né, Rosi, dos encontros Sim. que tu tem feito online com o pessoal que trabalha com acolhimento. Esse evento, ano que vem, tem a sua segunda edição, né? Mas, além disso, no que mais? Porque daqui a pouco nós podemos pensar em alguns cursos de extensão, podemos pensar em alguma pós-graduação. Esse campo está aberto para nós, e nós, né, a partir dessa rede de contatos, nós nos sentimos até na obrigação de oferecer alguma coisa para vocês. Professora Cristiane, será que está aqui com a gente ainda? Sim, bom dia, aqui. Bom dia, Cris. Meu abraço para a Sinara, linda fala, Sinara. Legal. A professora Cristiane é coordenadora do INSAPECA. O INSAPECA, dos nossos institutos, ele é o mais antigo, né? Então, a faculdade hoje está fazendo 19 anos, o INSAPECA tem que idade, Cristiane? Agora eu lancei a queima-roupa a pergunta, assim. Mas, enfim... Quase ele tem mesma idade, nasceu praticamente junto. Isso. E o INSAPECA é o Instituto Salesiano de Pesquisa sobre Criança e Adolescente. Então, aquilo que é a prática do INSABRIGO vamos dizer assim, preenchido com a pesquisa do INSAPECA. Então, quando eu falo em oferta de curso, de formação, claro que a Rosi está frontalmente envolvida nisso, mas a Cristiane também. E aí nós precisamos ver o conteúdo, e o conteúdo é o INSAPECA que cuida, ou o INSAPECA e o Observatório Salesiano de Juventudes. Ontem nós tivemos
o professor Gilson e a professora Patrícia, aqui apresentando a pesquisa do Observatório. O Observatório começou neste ano. Então, nós temos essas instâncias de pesquisa, de produção de conteúdo, que estão aí exatamente para trabalhar junto com todos vocês. Então, vai ficar esse pedido, né? A Rosi vai preparar esse instrumento de coleta para nós, vai enviar para vocês, para que a gente também possa pensar que formação nós podemos oferecer para vocês. Cristiane, gostaria também de passar a palavra um pouco para ti, né, como coordenadora do Insateca, falar um pouquinho a impressão que a gente fica no final, né, dessa semana. Oportunamente, já quero convidar a Sinara para fazer parte do nosso projeto Hora do Conto, que está ali no Instagram, né? Aliás, convido a todos para que sigam o nosso canal do Insaproa no Instagram. Então, se você for lá no Instagram, coloca Insaproa, @InsaproaDB, que vai encontrar o nosso canal. Todo esse conteúdo que a professora Renata acabou de anunciar, a nossa intenção é disponibilizar ali, né? E também no YouTube, contando com a participação de vocês, não só assistindo, mas também enviando esse conteúdo, enviando sugestões e ideias, me colocando também à disposição da Rosi para auxiliar aí na elaboração desse instrumento, que é um instrumento muito importante, muito valioso, que vai nortear, inclusive, as nossas ações. Nós só existimos porque existem demandas, e a gente precisa conhecer essas demandas para responder essas demandas. Então, a participação, a contribuição de vocês, para a gente é fundamental. Eu quero elogiar esse evento, falar que é mais um evento bem sucedido, e não poderia ser diferente, porque a extensão da faculdade, a Faculdade Dom Bosco, ela nasce, né, com esse sistema preventivo muito presente, sistema preventivo de Dom Bosco, que é o amor, a razão, né, e a gente fala, na verdade, amorevoleza, né, amorabilidade, a razão e a religião. Então, é inspirado aí nesse sistema preventivo que nós pensamos as nossas ações, formulamos com muito carinho a programação e os nossos eventos, e a Rosita, de parabéns, mais um evento muito bem sucedido. Obrigada. A fala da Sinara fechou com palavras de ouro, na verdade, porque serve para todo pai e toda mãe, de todo filho, independente de onde esse filho venha, né? Filho é filho e ponto. Acho que isso é importante a gente lembrar. Então, parabéns para todos os envolvidos. Muito obrigada, professora Renata, pela oportunidade aí de já fazendo esse convite e esperando o videozinho da Sinara, que vai ser realmente muito bom. Olha lá, Sinara, os nossos vídeos, nós já temos vários, né? A Hora do Conto é um projeto que instrumentaliza quem conta o conto, ou seja, pais, mães, responsáveis, profissionais que trabalham com crianças e adolescentes. Curtam, compartilhem e colaborem conosco aí nessa produção de conteúdo. Muito obrigada, um forte abraço. Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Eu coloquei ali no chat o endereço do Instagram, então, do Insaproa, né? Acessem lá, conheçam o conteúdo. Nossa faculdade hoje, nesse dia, completa 19 anos, e com isso nós estamos entrando hoje no ano dos 20 anos da Faculdade Dom Bosco, e vai ser o ano da retomada, né? A gente passou por 2 anos onde a gente teve que aprender rapidamente a trabalhar de forma remota, e foram 2 anos onde a gente viu uma adesão cada vez maior da nossa comunidade educativa e acadêmica. Então, a faculdade volta muito forte, com muitas propostas e muitos projetos. E sempre lembrando que todo o foco da nossa faculdade está voltado para aquilo que os institutos do Insaproa trabalham. Essa vai ser a nossa extensão comunitária por excelência nos nossos projetos integradores institucionais. Quero agradecer muito a presença de todo mundo ao longo de toda essa semana. São sempre bem-vindos e bem-vindas à Faculdade Dom Bosco. Vamos continuar nossa caminhada. Obrigado novamente a Sinara pela fala de encerramento. Rosi, obrigado pela organização de todo esse evento e pela mobilização toda dessa rede, essa rede que está junto à nossa faculdade. Bom fim de semana para todo mundo e vamos continuar em diálogo, em contato, para a gente continuar na nossa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada por toda essa semana de grandes alegrias, né? Que para a gente foi um momento maravilhoso, único. E dizer que não parem de nos seguir. Nós estaremos, sim,
cuidando de todos, né? Juntos somos sempre mais fortes, e eu acredito nisso. Agradeço imensamente a toda a rede de apoio, a FPE, a Usicom, a todo o pessoal da FASCA, os conselheiros tutelares, eu não quero esquecer ninguém, mas eu falo em nome da rede do acolhimento. Eu desejo que todos continuem tendo força para lutar pelos nossos infantes, né? Muito obrigado e até a próxima vez, tá? Um beijo grande, um bom fim de semana para todos, e aqueles que puderem, domingo eu espero vocês lá na Corrida da Adoção. A gente precisa mostrar a nossa força. Abração, tá? Abraço.